A Eleven Labs agora pode clonar sua voz e transformar seu texto em narração. Com o clone da Eleven Labs, sua voz pode trabalhar sem você. Essa é a mensagem. Imagine gravar o clone da sua voz e depois disso, sua voz continuar criando conteúdo para você. Sem montar o microfone sempre ou regravar frases repetidamente. Sem esperar pelo ambiente perfeitamente silencioso. Você simplesmente digita o roteiro, clica em gerar e a Eleven Labs cria uma narração que soa como a sua voz. E para os criadores, isso é enorme porque a maioria deles não enfrenta dificuldades apenas com ideias. Eles têm dificuldades com a produção, regravação várias vezes, corrigindo erros técnicos, certo? Fazendo várias versões do mesmo vídeo várias vezes. Mas, com a clonagem de voz, sua voz se torna reutilizável e você pode criar narração para YouTube, anúncios, podcasts, reels, tutoriais, audiolivros, até mesmo conteúdo multilingüe com sua própria voz de IA. Isso permite que um criador soe como uma equipe de produção inteira. Agora, vamos entender a clonagem de voz da Eleven Labs. A clonagem de voz da Eleven Labs cria uma versão digital da sua voz, permitindo upload ou gravação de áudio limpo. A IA estuda seu tom, ritmo, sotaque, entonação e estilo de fala. Você pode digitar o texto e gerar a fala com sua própria voz. A página oficial da Eleven Labs diz que clones de voz podem ser usados para locuções, anúncios, podcasts, jogos e muito mais. Ela também destaca a clonagem instantânea e profissional, suporte multilingüe, controle de emoções e medidas de segurança. Vamos ver essas funcionalidades na demonstração ao vivo, mas o importante é que isso não é só conversão de texto em fala. Isso é conversão de texto em fala com a sua identidade, o seu jeito de falar, o seu tom, a sua voz. E isso muda a forma como os criadores podem trabalhar. E vamos acessar o site da Eleven Labs. Então confira o link na descrição. E você precisa acessar elevenlabs.io e fazer login com seu login único. Quando você estiver lá, vá em Vozes e clique em Criar Voz. E você tem duas opções. Vamos passar por cada uma delas. Então a primeira, a maneira mais simples, é a clonagem instantânea de voz e você só precisa gravar pelo menos 10 segundos. Esse é o critério. Então vamos gravar isso e começar. Ou você pode até fazer upload e arrastar e soltar a gravação da sua voz e clicar em começar. Eu vou usar meu microfone. Se você tiver um microfone profissional, use ele. Agora, a Eleven Labs oferece duas formas de clonar sua voz. A primeira é a clonagem instantânea. Essa é a primeira opção. E na verdade, é muito rápido. Você grava ou envia uma amostra de voz limpa em instantes. A Eleven Labs cria um clone da voz. Isso é perfeito. Se você quiser testar um recurso, criar conteúdo ou gerar rapidamente rascunhos de locução, mas, para ser sincero, a clonagem instantânea é rápida, mas pode não capturar exatamente a emoção, o sotaque ou a fala natural perfeitamente. Então, isso são 30 segundos. Continue gravando até o ícone verde aparecer. E você pode reproduzir aqui. Agora, o Eleven Labs oferece duas formas de clonar sua voz. A primeira é a clonagem instantânea. Esta é a versão de pré-visualização. Clique em próximo e você pode nomear os aplicativos de nível de ritmo, provavelmente, e clicar em algum contexto e dar a permissão para salvar isso para a clonagem de voz, certo? E você pode até adicionar as descrições. Vou pular isso por enquanto. E aí você recebe várias opções. Você pode gerar fala, falar com você mesmo ou narrar uma história. Eu vou escolher gerar uma fala. Então, este é o que eu já tenho. E eu vou usar minha voz aqui, que você vê, e o multilingual V2. Você tem o V3, mas a qualidade de estúdio é o V2 recomendado para a minha voz. Vou escolher esse e voltar para a moçada. Vou manter a velocidade. Estabilidade, eu vou aumentar um pouco mais. Similaridade, eu quero deixar alta, digamos em 80%, e o restante das opções eu vou manter igual e gerar a fala.
Ilhas escondidas pertencentes aos Estados Unidos que você não conhecia. Você sabia que o último lugar na Terra a entrar no Ano Novo pertence aos Estados Unidos? A Terra possui fusos horários, mas uma linha invisível determina o dia. Então essa é uma das formas de você começar. Vamos diminuir esses parâmetros e ver. Ilhas escondidas pertencentes aos Estados Unidos que você não conhecia. Ilhas escondidas pertencentes aos Estados Unidos que você não conhecia. Você sabia que o último lugar na Terra a entrar no Ano Novo pertence aos Estados Unidos? A Terra é dividida em fusos horários, mas existe uma linha invisível que decide que dia é. Como eu disse, pode não soar 100% igual, mas está perfeitamente bom para ser usado na clonagem da minha voz. Vamos passar para o próximo. Então vou vir aqui e criar uma voz chamada clonagem de voz profissional. É aqui que a mágica acontece para clonagem de qualidade de estúdio e nível profissional. Então você chega aqui, vem para essa opção de criar um clone e pode ver algumas orientações profissionais, como manter um ambiente livre de ruídos, controle de volume e verificar sua voz. Ele te dá algumas orientações na opção de criar um clone. E o que eu fiz foi que já enviei algumas amostras, mas ainda vou te mostrar. Vamos supor algo assim. PBC para clone de voz profissional, sotaque. Vou colocar, digamos, indiano. Você pode adicionar o rótulo e a descrição, certo? E você pode se gravar ou enviar amostras. E há algumas dicas para te ajudar a começar. Então ele te dá isso e você pode começar a gravar ou escolher um roteiro para ler. Então 3, 2, 1, lá vai! Na primavera de 1974, o jovem de 19 anos que havia abandonado a faculdade, Steve Jobs, voltou para a casa dos pais em Los Altos, Califórnia, depois de passar 7 meses vagando pela Índia em busca de iluminação espiritual. Ele não tinha diploma, economias ou um plano claro para o futuro. O que ele possuía, no entanto, era uma fascinação obsessiva pela interseção entre tecnologia e design e a convicção de que pessoas comuns mereciam acesso a máquinas. E você pode continuar gravando isso e parar aqui. Então, o ideal é fazer upload de até 30 minutos, que é um bom tempo. Então, o que eu vou fazer é fazer o upload dessas amostras. Eu já deixei pronto. Então, comecei a fazer o upload das amostras. Mas, uma vez que você faz o upload das amostras, ele vai ajustar assim que atingir os bons critérios para uma opção melhor. Vai levar de 2 a 6 horas para processar. Se já passou de 30 minutos de áudio, pode seguir em frente. Cliquei em próximo e eu vou começar a verificar minha voz. Pronto! 3, 2, 1. Um sonho sussurrado pode se transformar em uma grande história e terminar escrito no painel. Acabei de enviar minha voz e tudo para começar. Então o que eu vou fazer é selecionar aqui. Vou usar este PVC como antes. Eu ajustei e vamos verificar a velocidade e a precisão aqui. A biblioteca é um playground para a mente e o coração. Então este é aquele que eu ajustei anteriormente, que você vê aqui. Vou tentar usar essa voz e os mesmos parâmetros como os do Eleven Labs V2. Acho que você pode aumentar os parâmetros, certo? Quero que fique o mais parecido possível e gerar isso. Ilhas ocultas pertencentes aos Estados Unidos que você não conhecia. Você sabia que o último lugar na Terra a entrar no Ano Novo pertence aos Estados Unidos? A Terra é dividida em fusos horários, mas existe uma linha invisível que decide que dia é, a linha internacional da data. Muitos pensam que o Ano Novo termina na América, mas na verdade acaba em ilhas remotas dos Estados Unidos. Poucos americanos sabem disso. Você ouviu isso? Como soou profissional bem parecido com a minha voz. Lembre-se apenas que após enviar as vozes, você pode ir à minha voz e conferir os ajustes finos. Quando estiver pronto, pode usá-la. Então, esse é o motivo pelo qual eu fiz isso antes, porque normalmente leva de 2 a 6 horas, mas às vezes pode ser rápido, certo? E também existem diferentes opções. Quando estiver pronto, publique, compartilhe sua voz e salve nos ativos. Lembre-se, a clonagem instantânea de voz é para agilidade. A clonagem profissional de voz é para realismo. Essa é a mensagem. Por que isso importa para você como criador?
Vamos ver casos reais de uso. E digamos que você termine de editar sua voz. Digamos que você termine de editar seu vídeo do YouTube. Tudo está pronto, mas de repente você percebe que uma fala está errada. Geralmente, seria preciso abrir o microfone, regravar, ajustar o tom, exportar e substituir o áudio. Com a clonagem de voz da Eleven Labs, você digita a frase corrigida e a gera com sua voz. Ou imagine testar 5 ganchos diferentes para o mesmo short do YouTube. Geralmente é possível gravar 5 versões. Agora você só digita 5 versões. Ou vamos supor que você queira adicionar uma nova chamada para ação no final de cada vídeo. Você não precisa regravar ou gravar de novo. Você digita uma vez, gera. Isso é poderoso porque ajuda os criadores a serem mais rápidos. Você pode criar conteúdo mais rápido, testar mais ideias e corrigir erros rapidamente, o que é muito importante. E manter sua voz consistente em todos os vídeos. E não vamos esquecer do suporte multilingüe. E essa parte é ainda maior. A Eleven Labs também oferece suporte à geração de voz multilingüe. Isso significa que sua voz clonada pode ser falada em outros idiomas e ainda assim soar como você. Se você cria um vídeo no YouTube em inglês, pode adaptá-lo para espanhol, francês, alemão, hindi ou outros idiomas, mantendo seu estilo. E o segredo está na qualidade. Vou falar sobre o segredo da qualidade. Sua voz clonada depende da amostra de áudio. Essa é a regra principal. Se a sua gravação tiver ruído de fundo, eco, música, outras pessoas falando ou uma qualidade de microfone ruim, o clone final pode não soar natural ou pode soar artificial. Para um resultado melhor, grave em local silencioso, com bom microfone, sem vozes de fundo e de maneira natural, como nos seus vídeos reais. E para uma clonagem profissional, forneça um áudio mais limpo e de alta qualidade, pois geralmente isso significa uma voz clonada melhor. E não podemos esquecer o aviso sobre o uso responsável. A clonagem de voz é poderosa e deve ser usada com responsabilidade. Clone sua voz ou a de outra pessoa apenas com permissão clara. Não use isso para enganar pessoas, não use de forma errada para se passar por alguém, não use para criar mensagens falsas, golpes ou desinformação. O melhor uso da tecnologia não é o engano. O melhor uso é criar. A grande questão, você clonaria sua voz com a Eleven Labs para produzir vídeos do YouTube mais rápido? Comente voz abaixo se quiser um tutorial passo a passo parecido sobre a Eleven Labs. E se você cria conteúdo com ferramentas de IA, inscreva-se neste canal. E este vídeo foi patrocinado pela Eleven Labs. Sou grato a eles. E eu testo ferramentas que realmente podem economizar tempo, dinheiro e horas de trabalho entediante para os criadores. Ei, se você ainda não me conhece, meu nome é Pritan Sahu. Eu falo sobre IA e ferramentas e truques de produtividade com IA. E também sou palestrante do TEDx e autor. Obrigado por assistir e acompanhar. Fique ligado para o próximo.